Seja bem-vindo à aula secreta bônus chamada Como Precificar o seu site. Pois é, essa aqui é uma breve aula secreta, onde eu vou te mostrar aqui como que você pode ter uma base de preço para cobrar dos seus clientes e como que você pode levar em consideração o valor que realmente vale a pena para você, tá? Eu não quero que você trabalhe sem ser remunerado. Então eu vou te mostrar como que você faz um cálculo para você realmente conseguir ver lucro no seu serviço de criação e venda de sites, que você vai aprender, inclusive, detalhes durante a nossa imersão à nova era da criação de sites. E esse aqui é um pequeno aquecimento para a nossa imersão. Então, vamos lá que eu preparei aqui alguns slides para te mostrar como é que a gente pode fazer esse cálculo para saber como que nós podemos, então, precificar os nossos sites na hora de efetuar o nosso serviço de criação de sites, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, a mais pura verdade, tá? E eu falo isso aqui de coração aberto para você, é que você pode cobrar, sabe quanto? Quanto você quiser. Isso aqui não é nenhum papinho furado, não. Por que que eu falo que você pode cobrar quanto quiser? Então quer dizer que, então eu vou vender um site por 1 milhão. Não, não tem nada a ver disso. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode escolher como você vai se posicionar, certo? Da mesma forma que qualquer outro serviço convencional, existe a possibilidade de você cobrar o que você quiser. Então imagine, por exemplo, um médico, né? Tem médico que cobra mais barato, tem médico que cobra mais caro. Afinal de contas, é a prestação de um serviço, tá? Então eu, por exemplo, recentemente eu passei no oftalmologista, e eu passei no oftalmologista particular porque eu quis aquele posicionamento daquele oftalmologista, mas eu tinha outra opção que era 10 vezes mais barato na minha cidade. Só que eu, Marcelo, preferi passar por aquela porque era um problema que eu realmente precisava, tá? E enfim, de qualquer forma, o que eu quero te dizer é o seguinte: vai ter pessoa que cobra baratinho aí no mercado? Tem, mas isso não quer dizer que você não possa cobrar mais caro. Assim como eu, Marcelo, eu por exemplo, tô falando do meu caso, eu confio pagar mais para um serviço que eu sei que é de melhor qualidade. E o mercado, de uma forma geral, a maioria das pessoas são assim, especialmente aqueles clientes que talvez já tiveram más experiências com profissionais anteriores, enfim, tá legal? Então, o que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é o seguinte, é que o seu preço ele vai definir o seu posicionamento. Veja bem, por que que, por exemplo, a Apple vende um celular muito mais caro do que a Samsung? Será que é porque, então quer dizer que a Apple tem medo da Samsung porque a Samsung vende mais barato? Não, não é nada disso. Na realidade, a Apple vende mais caro porque ela define um posicionamento, um público que ela quer atender em específico. Certo? E aqui eu já vou te dar um conselho aqui de amigo mesmo, que é o seguinte: você pode ganhar bem com criação de sites de várias formas diferentes. Ou você pega um monte de sites para você fazer cobrando baratinho, que eu não recomendo de forma alguma, porque o objetivo aqui não é apenas você trabalhar, mas você viver, né? A gente trabalha para viver, não vive para trabalhar. Então você pode fazer dessa forma, ou você pode pegar poucos clientes específicos e conseguir cobrar mais caro deles. Então eu recomendo dessa forma. É claro que no começo, talvez, se você está começando, pode ser que você ainda assim atenda alguns clientes mais baratos e com o tempo você vai subindo o seu preço, tá? Então existem várias estratégias para você conseguir aumentar o seu faturamento com o passar do tempo. Mas o ponto é esse: não existe uma régua específica, um valor, não, esse aqui é o valor tanto. Tem pessoa que vai cobrar mais barato, tem pessoa que vai cobrar mais caro, tá? E outra coisa que eu te digo ainda, não precisa ter medo de concorrente pelo seguinte fato, porque quando um cliente vai te contratar, presta atenção no que eu estou te falando aqui, que isso aqui é importante. É diferente, por exemplo, de quando você vai num supermercado. Então, digamos que você vai, eu não estou com uma garrafinha d'água aqui, eu ia te mostrar uma garrafinha d'água. Mas veja, imagina que você vai no supermercado e você quer comprar uma garrafinha d'água. Você tem uma prateleira com uma garrafinha do lado da outra, uma garrafinha do lado da outra. Então você tem ali um comparativo muitas vezes. Só que quando a gente fala do nosso serviço da criação de sites, muitas vezes a decisão do cliente ela não está entre você e outra pessoa. Ela não está como se ele estivesse olhando na prateleira. Está simplesmente entre um sim e um não. Especialmente se foram clientes que você foi atrás e você convenceu ele, você ofereceu o serviço para ele e ele se interessou, certo? Então é isso que eu quero que você entenda pelo menos a princípio, tá legal? O seu preço ele define o seu posicionamento, tá? Então essa aqui é uma premissa que eu preciso que você entenda, tá? Você pode escolher sim cobrar mais caro. E o que eu vou te passar aqui não vai fazer você chegar num valor X específico, não. Não é uma formulinha, eu vou te ensinar o princípio por trás da coisa. Aquilo que você vai ter que levar em consideração para você não trabalhar ou melhor, para você não pagar para trabalhar. Certo? É isso que eu não quero. Eu não quero que você pague para trabalhar. Eu quero que você trabalhe e que você veja o resultado do seu trabalho. Então eu vou te mostrar aqui como que você pode ter como você pode chegar nesses valores ideais para você cobrar. Então tem algumas coisas, alguns fatores que você vai precisar levar em consideração. Algumas coisas que você vai precisar pontuar. Quais são essas coisas?
Eu separei aqui elas, tá? Então vamos lá, vamos considerar uma por uma. Custos fixos mensais, nós já vamos falar sobre cada uma delas, tá? Mas primeira coisa que você vai ter que entender, quais são seus custos fixos, aqueles que não mudam todos os meses, os custos variáveis, esses mudam, esses podem flutuar com mais frequência, custos totais, ou seja, a soma desses dois custos, meta de faturamento, quanto que você pretende ganhar, tá? Por isso que eu falei, você define quanto que você quer cobrar, porque você define quanto que você quer ganhar. Você tem que ter uma meta. Se você não tem uma meta, é aquela, como dizia, acho que é o gato da Alice do País das Maravilhas, se não estou enganado, né? Que falava assim que quando você não sabe o caminho, qualquer caminho, não sabe o destino, qualquer caminho serve. Então é legal você ter uma meta, assim, um valor, tá? E você vai estipular esse valor de acordo com uma coisa que eu vou te ensinar aqui. Jornada de trabalho e o tempo de produção, ou seja, quanto tempo será que eu levo para fazer cada um dos diferentes tipos de sites. Nós vamos levar em consideração esses fatores e vamos ver um por um agora. Primeiro, custos fixos mensais. Primeira coisa que você tem que entender é aqueles valores que todo mês vai debitar, os famosos boletos, né? Então todo mundo tem os boletos, eu tenho um boleto, você tem boleto. Então a primeira coisa que você precisa entender é essa. Quais são meus boletos que eu querendo ou não querendo, o boleto vai estar lá. Então esses são os nossos custos fixos mensais. Eu coloquei aqui algum exemplo, só que claro, isso aqui, esse exemplo que eu vou te mostrar, você vai adaptar à sua realidade. Eu não tenho como te dizer, é esse valor X, porque cada região tem um custo de vida maior do que outra região. Você pode ter coisa que outra pessoa talvez não tenha, alguma dívida, alguma coisa do tipo. Então eu coloquei só um exemplo aqui bem simples, tá? Talvez você fale, mas ficou muito barato. Cara, se adapta para sua realidade, entenda o princípio. Tá? Entendendo o princípio, você vai conseguir entender o que você tem que fazer depois. Então, olha só esse exemplo aqui. Por exemplo, casa, R$ 700, condomínio, R$ 250 por mês, né? Isso aqui é claro. Luz e água, 200 por mês, internet, 150, veículo, de repente você tem alguma prestação, algum financiamento, software, então é legal você já colocar um custo de software, tem alguns gratuitos que a gente usa, você pode começar sem gastar com software, se você quiser, tá? Vou te mostrar isso, inclusive, durante as aulas da imersão. Mas é legal a gente colocar um valor de custo de software aqui, porque a gente está trabalhando com um negócio, né? Então, a gente quer crescer, a gente quer virar uma empresa séria. Poupança, é legal também você ter um valorzinho para guardar todos os meses para emergências, né? Então, se você quiser, você também pode tirar, enfim, tá bom? E se a gente for somar essa relação de todos esses valores, que eu coloquei apenas como um mero exemplo aqui, ele dá o total de quanto? Ó, R$ 1.900 por mês, tá? Então, R$ 1.900 por mês é só uma hipótese aqui. Beleza. E aí, ó, o que você vai fazer com esse valor que você calculou aí de acordo com a sua realidade, com os seus custos fixos mensais? Você vai anotar, vai registrar essa informação. Seja numa planilha, seja num caderno, só que não confie na sua memória. Anote, anote, tá? Isso aqui vai ajudar você a depois chegar no cálculo do preço que a gente tem que cobrar, ok? Beleza, feito isso aqui então, vamos ver agora os nossos custos variáveis mensais. Então, os custos variáveis são aqueles que meses tem, meses não tem, meses é mais alto, meses é mais baixo. É claro que esses valores aqui também eles podem ter uma leve flutuação de um mês para o outro. Mas esses aqui, eles tendem a ter mais flutuação. Então, eles tendem, inclusive, alguns meses nem sequer existir. Tá? E o que pode estar incluso aqui nos custos variáveis? Exemplos. Combustível, tá? Quando a gente trabalha de casa, normalmente, a gente talvez nem gaste combustível. Não sei como é que é a sua situação aí, mas o web design, por exemplo, é um serviço que você pode fazer. Eu mesmo não gasto muito com combustível. O combustível que eu gasto é para mim andar na cidade aqui mesmo que eu gosto, né? Cartão de crédito, sei lá, você tem um parcelamento aí, você quer comer uma coisa fora, alimentação, higiene. Então, embora seja fixo uma alimentação, né? Todo mês a gente precisa comer, mas pode ser que mês você gaste mais. Se você quiser, você pode até colocar isso aqui como nos custos fixos também, se você quiser, que é dar o custo anterior, né? Fica a teu critério, beleza? O importante é o princípio. E aí temos alguns custos extras também. E aí você pode colocar, sei lá, seguro da casa, seguro do carro, um empréstimo que você tem, alguma coisa do tipo, né? E aí, nesse exemplo aqui, se eu for somar esses custos mensais variáveis, ele me dá uma média de R$ 2.050, certo? Mais uma vez, você adapta para a sua realidade. O ponto agora já entendemos quais são os nossos custos fixos e já entendemos quais são os nossos custos variáveis, tá? Então o que eu vou fazer agora para me saber os custos totais do mês? Eu vou somar os dois. E aí na hora que eu somar os dois, eu vou ter aqui nesse exemplo um total mensal de R$ 3.950, que é esse valor mais esse valor, tá? E aí, para arredondar, só para não ficar um valor quebrado, eu coloquei aqui R$ 4.000. Então, imagina-se que de custos mensais, agora eu preciso da sua atenção. Sua atenção aqui comigo. Custos mensais totais,
R$ 4.000 nesse exemplo. Você vai adaptar para sua realidade. Mas o ponto é, isso aqui é o mínimo para viver. Para viver. Só para pagar boleto. Isso aqui é o mínimo que você precisa tirar no mês. O ponto agora é o seguinte. Eu não quero que você simplesmente viva para pagar boleto. Eu não sei você, mas eu não quero que você simplesmente viva para pagar boleto. Quero que você viva para você ver dinheiro. Para você ver aquilo que vem além do pagar boleto. Além do custo. Então R$ 4.000 é só o negativo do mês. Você já começa o mês com 4.000 negativo, por assim dizer. Para viver. E aí o que você ganha no excedente, além desses 4.000, aí sim aquilo você vai fazer o que você quiser. Você vai fazer um investimento, você vai gastar o que você quiser, vai viajar, vai fazer o que você quiser, tá? Mas você tendo em mente isso aqui, ó, você sabe que então, será que, Marcelo, eu preciso precificar os meus sites, levando em consideração ganhar 4.000 por mês? Não, você tem que fazer muito mais do que isso. Porque se você levar em consideração na hora de precificar os seus sites só aqueles boletos que você tem para pagar, você não vai ganhar dinheiro. Você vai só viver. Você vai só girar a roda, tá? Nada de errado também, se tem pessoas que preferem só isso, mas eu imagino que se você tá aqui, você tem um nível de ambição um pouco maior, né? Você tem o desejo de ganhar um dinheiro, de ter um certo conforto, uma certa tranquilidade financeira, né? Tá bom? Então esses são os nossos custos totais mensais. Já identificamos esse fator. A próxima coisa que a gente precisa identificar na hora de levar em consideração a precificação dos sites é o que agora? É a nossa meta de faturamento. Lembra que eu falei? Quando a gente não sabe qual é o destino, qualquer caminho serve. E eu não quero que você ande sem rumo, porque quando a gente anda sem rumo, a gente não sabe qual é a direção que a gente precisa tomar, tá? A gente não sabe para onde a gente vai. Então eu quero que você defina agora uma meta. Você vai definir um valor que você quer ganhar por mês, tá? Então eu te mostrei, 4.000 é o mínimo para viver, mas você vai ter que definir mais do que isso. Quanto mais do que isso? Cada caso vai ser um caso. Se você quiser ganhar muito mais, quiser ganhar, é claro, vamos ser realistas. Se você quiser ganhar muito mais, você vai precisar correr muito mais atrás, ou talvez pegar clientes de muito mais elevado nível de ticket, né? Ou seja, clientes muito mais ultra qualificados, ou talvez até muito mais clientes, né? Mas eu te recomendo, no mínimo, o seguinte, eu te recomendo, no mínimo, o dobro dos seus custos mensais. Então, lembra que eu mostrei? R$ 4.000 é os nossos custos de boleto mensal. É aquilo que a gente paga todo mês, não tem jeito. Então, a meta que eu sugiro é, no mínimo, o dobro do seu custo de boleto. Então, se é 4.000, qual que é o dobro de 4.000? 8.000. É o mínimo que você tem que ter como meta. É o mínimo. Na minha opinião, tá? E aí, claro, mas para mim 6.000 tá bom. Cada um vai definir o que quer, tá? Como eu falei, custo de localização, de lugar onde você mora vai variar de lugar para lugar. Mas a minha recomendação é essa. E aí, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, uma meta que eu acho que você, com todo, assim, é atrativo para muitas pessoas, é a meta dos 10.000 por mês, né? Chegar nos 5 dígitos ali. Então, os 5 dígitos, ele é um pouco mais do que os nossos 4.000 de custo, né? Mas pode ser que, dependendo do lugar que você mora, aí o custo é 5.000. Então, a minha meta de faturamento para você, recomendada nesse exemplo, é de R$ 10.000 por mês, certo? Então, ok, você já tem lá a sua meta, você já definiu, você já colocou quais são seus custos, então você sabe o quê? Que além dos custos, se a minha meta é 10.000, eu preciso ganhar, além de pagar os boletos, eu tenho que ter R$ 5.000 por mês livre, já tirando todos os outros gastos que eu vou ter, tá? Então esse é um exemplo. Ok, entendemos então qual é a nossa meta. Próxima coisa que nós precisamos entender é o que? É quanto tempo nós temos disponível por dia para trabalhar, ou por semana, tá? Ou seja, aquilo que nós chamamos de jornada de trabalho. Qual é a sua jornada de trabalho? Você tem quanto tempo livre disponível para você trabalhar? Você tem 4 horas por dia, você tem 2 horas por dia, você tem 1 hora por dia, que seja? Não importa. No começo, muitas vezes, começa com uma renda extra, mas com o passar do tempo, à medida que a roda vai girando, você transforma aquilo na renda principal. Inclusive, isso é uma das coisas que aconteceu comigo. Você vai conhecer um pouco mais detalhes durante a imersão. Vou te contar tudo durante a nossa aula, as nossas 3 aulas da nova era da criação de sites. Mas o ponto é, você tem 8 horas por dia? Beleza. Você tem 1 hora por dia? Beleza. Usa o tempo que você tem. Todo mundo tem um pouquinho de tempo, tá? Então, se eu for dizer aí 15 minutos por dia, todo mundo tem. Quem que não tem? Mas eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer isso. Não é que você não tem tempo. Todo mundo tem 24 horas. Tempo é prioridade. Agora, o que você faz com essas 24 horas é outra conversa, não é verdade? Veja bem, se você passa no médico, o médico diz assim, ó, se você não caminhar 15 minutos por dia, em um mês você vai morrer, você vai perder sua vida. Da onde que você não vai arranjar tempo para fazer caminhada? Por quê? Porque é prioridade. Então, aqui é questão de prioridade. Se você
quer fazer disso aqui realmente um negócio, tá? E quando eu falo de criação de sites, eu não tô falando aqui uma coisinha que, ai, é dinheiro que cai em árvore. Não, não, tô falando de fazer um negócio, gente. É uma empresa. Você vai precisar, você tem que se portar de forma profissional. E é esse o objetivo que eu tô aqui para te ensinar. É para isso que eu tô aqui para ser o seu guia, para te mostrar como que você pode ser um profissional naquilo que você faz. Porque de amador já tá cheio, mas de profissional o mercado carece muito. Então entenda quanto tempo que você tem para você trabalhar. Exemplo, digamos que você tenha 8 horas por dia, né? Ou seja, sua meta, né? 8 horas por dia e você tem, sei lá, 5 dias por semana. Exemplo, quanto que você vai ter na semana para trabalhar? Você vai, ó, 8 vezes 5, né? Então 8 vezes 5 vai dar 40 por semana. Então, sei lá, aqui nesse exemplo tem 40 horas por semana. E aí, agora a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que pegar uma calculadora, ó. Vou pegar a calculadora aqui para você ver uma coisa. Então deixa eu sair aqui do slide rapidinho. Vamos para a calculadora, veja bem. Então, ó, olha lá, 8 horas por dia vezes 5 dias por semana, 40 horas por semana, certo? Tenho 40 horas por semana para trabalhar. Se eu tenho 40 horas por semana para trabalhar, atenção aqui em mim, 40 horas em uma semana. Quantas semanas tem um mês? 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter 40 horas vezes 4 semanas. Ou seja, 40 vezes 4, 160 horas no mês. Se eu dedicar, detalhe, se eu escolher dedicar 8 horas por dia durante 5 dias por semana. Então, nesse exemplo, nós teríamos 160 horas no mês, certo? Se eu tiver 160 horas no mês, agora ficou fácil da gente entender nosso cálculo. O que a gente vai fazer? Lembra da meta de faturamento? Meta de faturamento total, 10 mil. 10 mil reais dividido pelas horas que eu tenho de trabalho no mês, eu vou descobrir quanto custa a minha hora. Vamos ver? Então, olha, 160 horas. Vamos lá, então, ó, 10 mil reais, certo? 10 mil reais dividido por 160 horas que eu tenho no mês para mim trabalhar, dá um total de 62,5. Então, o custo da minha hora, presta atenção aqui em mim agora. O custo da minha hora, nesse exemplo, tem que ser no mínimo de R$ 62,5. Ou melhor, 62,50. Eu gosto sempre de arredondar um pouquinho para cima, né? Porque nem sempre é um valor exato a quantidade de horas que a gente trabalha, né? É diferente, por exemplo, de um CLT, né? Que CLT tem o horário específico, tem que entrar. Aqui não, a gente tem uma certa flexibilidade. Então, vamos chutar que o custo da sua hora, atenção aqui, o custo da sua hora seja de R$ 70 reais. Então, cada hora que você está trabalhando, fazendo um site, desenvolvendo algum projeto, essa hora que você está ali trabalhando, você tem que ganhar R$ 70 reais. Se você quer atingir a meta dos 10 mil por mês, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias por semana. Certo? Esse é só um exemplo. Tá? E aí você vai adaptar mais uma vez para a sua realidade. Com isso em mente, então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é esse aqui, ó. O próximo passo agora ficou fácil. É a gente entender qual que é o tempo de produção. Como assim o tempo de produção? Veja bem, existem vários tipos de sites, eu vou te mostrar eles durante a aula 1 da nossa imersão de aulas, mas cada tipo de site, alguns são mais simples, alguns vão dar um pouco mais de trabalho, e dependendo do tipo de site, você leva menos ou mais tempo para você fazer ele. Então você precisa entender quanto mais ou menos que você leva de tempo para fazer um site. Eu vou citar um exemplo hipotético aqui, tá? E aí, mais uma vez, isso aqui vai variar de acordo com o nível onde você está. Claro que se você está no começo e não sabe nada de nada, você talvez demore um pouquinho mais do que outro que já tem mais prática. Mas é aquele negócio, igual andar de bicicleta, né? Quanto mais a gente anda, mais a gente acostuma. Então, o tempo de produção médio, médio não, né? Não vou falar com tempo médio porque cada um tem o seu nível de habilidade. Mas eu vou citar um exemplo, um simples exemplo. Veja bem, vamos dizer que para fazer um site institucional, padrãozinho, você leve aí, ó, 12 horas, uma página de captura. O que é página de captura? Fica tranquilo, durante a imersão que vai acontecer, você vai aprender todos os detalhes do que são esses tipos de páginas, tá? Fique sossegado. É só um exemplo. Uma página de captura, por exemplo, digamos que você leve 8 horas para fazer, uma página de obrigado 2 horas, um e-commerce 24 horas, e pode até ser muito menos do que isso, tá? E-commerce normalmente demora um pouquinho mais, porque o e-commerce ele é uma loja virtual, né? Então ele dá um pouco mais de trabalho, nada de outro mundo, mas leva um pouco mais de trabalho, e aí você tem que levar em consideração que você vai demorar um pouquinho mais para fazer, tá? Aí aqui a gente já consegue ter uma base de valor. Quer ver? Ó? Então, mais uma vez, vamos pegar a calculadorinha aqui, ó. Veja bem. 70 reais. Então lembra, 70 reais é o custo da minha hora. Tá? Então, se um institucional, agora eu preciso da sua atenção aqui comigo, atenção aqui comigo. Veja, 70 reais, exemplo, 70 reais custa uma hora do meu trabalho.
Se um institucional eu levo 12 horas, então quanto que eu tenho que cobrar no mínimo no meu site institucional? 70 vezes 12. Ou seja, R$ 840, no mínimo. Mas eu já te adianto que ainda assim, R$ 840 está um preço muito barato no mercado. Muito barato. Tem vários alunos que cobram muito mais do que isso aqui. Inclusive, essa semana, semana passada, não sei quando que você está vendo essa aula, mas há pouco tempo atrás eu postei uma entrevista de um aluno meu que fechou um site institucional padrão por R$ 5.000. Certo? Enfim, você vai adaptar para sua realidade, mas aqui é o mínimo. Assim, para bater a meta é o mínimo que você tem que cobrar. Tá legal? Página de captura, 8 horas. Então vamos lá, lembra? R$ 70 é o preço da minha hora, vezes 8 horas, que é uma página de captura, R$ 560, no mínimo. Também dá para cobrar mais de 800. Vamos pegar aqui, ó, e sempre joga um pouquinho para cima, tá? Para você ter até uma gordurinha para você negociar com o cliente e tudo mais, né? Página de obrigado. Então, página de obrigado, R$ 70, o custo da minha hora, vezes 2 horas, 140. Tá? Então, como é um preço mais barato, de repente você pode até fazer um combo e dar como um bônus para o cliente, alguma coisa assim, né? Vamos ver outro aqui, ó. Agora, e-commerce, 24 horas. Então, 24 vezes R$ 70, 1.680, tá? Então, mais uma vez, também dá para cobrar muito mais caro disso aqui. Mas, ó, é o mínimo que você tem que cobrar. Eu gosto sempre de arredondar aqui, sei lá, para 2.000, ou 1.800 ou R$ 2.000, no mínimo dos mínimos, mas assim, quem tá começando mesmo, entendeu? Porque você com esse valor aqui, você consegue chegar na sua meta, tá? Por isso que eu falei que não tem um valor específico, qual que é um valor que o mercado... O que eu posso dizer é o seguinte, não posso falar assim um valor médio do mercado, porque como eu falei, tem posicionamentos. Se você escolher se posicionar para ganhar mais, você vai ganhar mais. Se você se escolhe posicionar como qualquer um, você vai ser qualquer um, tá? E eu não quero que você seja qualquer um, de verdade, tá? Entre nós aqui. O ponto é, você vai escolher de qual forma você vai se posicionar. O que eu posso dizer não é, como eu falei, não a média de preço de mercado, porque não tem uma média, flutua. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, que eu já vi sites sendo vendidos por valores muito maiores do que esse. Isso eu já garanto para você, que eu na minha experiência de vários sites que eu já fiz, inclusive que vários dos meus alunos já venderam, já com valores muito maiores do que esse. Entendeu? Eu já cheguei a vender um site por, se eu não me engano, passou dos R$ 8.000. Se não foi 8.000, 7.000 e alguma coisinha assim. Mas eu sei de gente que vende por muito mais. Tá? Eu vou te mostrar detalhes durante a imersão, não vou te dar spoiler agora pra você não ficar curioso, senão você acaba esquecendo do que é mais importante, tá? Isso aqui é só o começo da nossa jornada, tá? Ok? Então dessa forma você consegue ter essa base. E agora eu vou te passar mais uma dica que é muito legal, que é o seguinte, depois que você tem todas essas informações que você aprendeu aqui, já anotadas, planilhadas, bonitinho, você pode usar também uma calculadora freelancer. Então, o que é uma calculadora freelancer? Essa calculadora, ela vai te ajudar eu vou deixar o link, tá, aqui na descrição dessa aula para você acessar se você quiser, mas vai te ajudar também a ter ainda mais controle. Você vai conseguir calcular algumas outras coisinhas extras, né? Eu vou te mostrar isso aqui na prática. Então, olha só, vamos acessar esse site aqui. Eu tô com ele aberto aqui, na verdade, tá? Como é que ele funciona? Ele funciona assim. Veja bem, aqui pretensões, então informe suas pretensões. Você vai colocar qual o salário que você quer ganhar por mês livre, então eu coloquei lá R$ 10.000, vamos dizer que você quer ganhar livre 6.000, né? Então 6.000 já pagando todos os custos, tá? Quantos dias você quer trabalhar por semana? 5 dias por semana. Quantas horas você pretende trabalhar por dia? 8 horas. Quantas semanas você vai tirar de férias? Então aqui olha que legal, ele é mais completo ainda. Você pode colocar quanto que você quer tirar de férias no ano. Sei lá, quero tirar 4 semanas de férias no ano, um mês, né? Clica lá em próximo, custos. Então aqui você vai adaptar para sua realidade. Aqui ele já dá alguns outros custos de exemplo, né? Então, olha, energia, internet, celular, alimentação, tá? Eu vou deixar esses custos aqui que ele cita como exemplo mesmo, só para gente ter uma base, mas aí você pode também, se você quiser, você clica aqui no xizinho, você vai excluindo o custo, por exemplo, eu vou excluir energia, ó. Agora, ó lá, não tá mais energia lá. Eu vou colocar novamente, energia, R$ 100. Tá? Aí você adapta para sua realidade aí, certo? Então aqui você vai colocar tanto os custos técnicos não, os custos mensais fixos que eu te mostrei, como também os custos variáveis. Feito isso, você já vai colocar tudo aqui, clica em próximo. Aí, ó, nesse caso aqui, ó, o custo da minha hora técnica é esse aqui, certo? Então, o valor mínimo da hora teria que ser, de acordo com essa pretensão e com esses custos, esse aqui é o mínimo que tem que cobrar para chegar na meta. E já levando em consideração 4 semanas de férias, que aqui dentro dessa calculadora já tem. Beleza? E aí, valor do job é o valor do trabalho, o valor do projeto que você vai cobrar, tá? Então, job é exatamente isso, projeto, né? Então, é o trabalho. Nesse caso aqui, ó, olha só, um trabalho que você leva 8 horas para fazer, durante um dia,
tem que cobrar no mínimo esse preço aqui, mas ainda assim esse preço aqui com certeza está com muito menos custo do que a realidade existe, né. Mas veja, vamos dizer que agora, eu trabalho 12 horas nesse projeto, então o mínimo que deveria ser cobrado é esse aqui, tá, mas vamos ser mais generoso, vamos colocar mais custo aqui, ó, vamos ver o que tem aqui, a plataforma de e-mail, pacote Adobe, tá. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, cadê? Tem casa aqui, ó. Não, aqui é aluguel. Aluguel R$100. Imagina onde que tem aluguel R$100. Eu acho que, por mais que cada um adapte para sua realidade, mas aí já é exagero, né? R$100. Vamos colocar aqui 800, tá? 800 de custo de aluguel. Já vai dar uma diferença boa. Então, ó, ele já subiu o valor da hora. Então, nesse caso, um projeto que eu trabalho 12 horas durante, sei lá, 2 dias, daria 24 horas, né? Ó, R$1.500. Ou um dia, R$744. Enfim, tá legal? Esse site aqui vai te ajudar. Tá? E aí você vai adaptar, claro, como eu falei, de acordo com a sua meta. Vamos colocar uma meta mais ambiciosa, R$10.000 aqui, e eu tenho, vamos colocar 5 dias por semana, eu tenho 6 horas por dia para trabalhar. Quantas semanas você vai tirar férias? Eu vou tirar 4 semanas, vamos tirar 2 semanas de férias no ano, por exemplo. Próximo, aqui está todos os meus custos, você vai adaptar para sua realidade, vou clicar em próximo, nesse caso o valor da hora é muito maior, tá? Então, aqui um projeto de 12 horas, por exemplo, teria que ser cobrado esse valor, beleza? E aí você adapta, como eu disse, para sua realidade, tá bom? Eu espero que esse conteúdo, espero que essa aula aqui de aquecimento tenha te ajudado, tenha te aberto um pouquinho a mente de como que você pode precificar para você saber quanto que você tem que cobrar. Você não tem que nivelar o seu preço pelo que os outros no mercado fazem, não é isso. Se você ficar nivelando o seu preço pelos outros, você não vai crescer. Você sempre vai ficar refém dos outros, tá? E aí o objetivo de você conseguir o seu faturamento não chega. Afinal de contas, quem paga seus boletos é você. É o seu trabalho, é o seu esforço em fazer a coisa acontecer. Então, por isso que eu quero te incentivar a levar esses princípios que eu ensinei aqui nessa aula na hora de precificar os seus sites. Para que você não fique dependendo de mercado, dependendo do outro. Não tem. E outra, eu te digo mais, não precisa ter medo de mercado, não precisa ter medo de concorrentes. Como eu falei, a Samsung não tem medo da Apple. Com todo respeito, eu sei que tem os adeptos da Samsung, os adeptos da Apple. Eu, Marcelo, curto muito a Apple e para mim os aparelhos da Apple, tanto iPhone, iPad, para mim são o estado da arte da tecnologia. Mas talvez alguns preferem outra marca, Xiaomi, tá tudo bem, né? Cada um tem a sua preferência. O que eu quero dizer é o seguinte: não precisa ter medo, porque existem tipos de clientes e você escolhe qual tipo de cliente você quer atender. Além do que, como eu falei para você, eu não quero que você viva para trabalhar, eu quero que você trabalhe para viver e viver bem, viver com certo conforto, conseguir fazer dessa aqui uma profissão honesta, uma profissão íntegra, para sustentar bem você, para sustentar bem a sua família e fazer você conseguir alcançar os seus sonhos, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo, não se esqueça da nossa imersão de aulas, da nova era da criação de sites, a gente se vê e fica atento no grupo e no seu e-mail.